Stephen Krashen, ele mais atrapalhou do que ajudou no aprendizado de idiomas. Eu acho que os cursos de idiomas... Ah, pelo amor de Deus, cara. Stephen Krashen é o rei. Stephen Krashen é o rei do aprendizado de idiomas. Se não fosse Stephen Krashen, eu não estaria falando inglês. Eu não teria feito curso de letras. Eu não teria 8 anos. Em agosto vai fazer 8 anos que eu dou aula de inglês. Por conta de Stephen Krashen. Pelo amor de Deus, cara. Que falta de respeito, né? Você falar de Stephen Krashen desse jeito. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal NLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e um dos assuntos que mais me pedem faz tempo aqui, eu tô prometendo muito tempo fazer um vídeo a respeito, é o famoso Stephen Krashen, esse é o método de Intelligible Input. Né? Vamos lá, ver o que ele tem a dizer. Primeiro que não é nem tanto que o Intelligible Input não é tão importante. Mas acontece que a maioria das pessoas não tem isso. Você não tem alguém que vai ficar falando pra você, como quando você era uma criança, que você tinha sua mãe, os adultos, os seus irmãos mais velhos, um monte de gente na sua casa, falando contigo 24 horas por dia, ali, 20 horas por dia, você estava acordado ali, com 18 horas, sei lá. Você não tem isso, você não tem um professor para ficar falando com você toda hora, e você também muitas vezes não tem, a maioria dos casos não tem chance de morar num país estrangeiro onde a língua é falada, e você não tem, e lá você teria exposição. E se o Intelligible Input fosse tão importante, até se você tivesse essa abundância de entrada inteligível, de exposição inteligível ao idioma, você não teria, como a gente tem, como já falei nos vídeos anteriores, vários vídeos aqui no canal, os imigrantes. Vai na pastelaria, vai no boteco, fala com um cara que veio pro Brasil depois dos 12, 15 anos de idade. Mesmo ele estando no Brasil há 20, 30, 40 anos, ele provavelmente não vai falar um português bastante deficiente, mesmo quem vem de um país de língua espanhola, vai falar com aquele sotaque pesado. Um cara que vem da China, do Oriente Médio, da Alemanha, da Rússia, não vai falar um português bastante errado, a menos que ele tenha tido uma exposição substancial à gramática. Essa palavra tão feia, tão assustadora, que o pessoal quer banir do universo, porque a gramática é uma coisa feia, uma coisa ultrapassada, a gramática vai te matar, gramática... Ah, eu acho zoado também o pessoal falando mal de gramática, sabe? Eu acho zoado. Só que é porque, cara, o cenário, a cena de ensino de inglês no Brasil associou gramática a livro didático, escola de idioma, né? Escola tradicional, todas essas coisas. Então todo mundo odeia gramática, né? Porque realmente não funciona ficar fazendo exercício gramatical. O que funciona é você aprender a regra gramatical e se expor a ela na vida real com conteúdo em inglês. Série, filme, podcast, vídeo em inglês, texto com áudio, flashcards, frases e vai vendo aquilo acontecer. Não ficar repetindo a gramática, sabe? Você não precisa ser um especialista em como a estrutura da língua funciona. Você precisa ver ela funcionando, saber qual é a lógica por trás, porque tem muita coisa no inglês que você precisa saber qual é a lógica por trás daquela estrutura. Como que os pensamentos em inglês se ordenam, sabe? Que é diferente do português. A estrutura do idioma, dos dois idiomas são diferentes. Então, quando você aprende gramática, você aprende estrutura. É necessário aprender estrutura. Mas não ficar fazendo exercício de acertar a estrutura, porque no fim das contas, livro didático é isso. Você faz vários exercícios que eles, no fim das contas, querem que você acerte a estrutura, sendo que você devia fazer comprehensible input, ver frases onde aquela estrutura é utilizada e procurar entender aquelas frases, tanto no listening quanto no reading, tanto ouvindo quanto lendo elas, né? Uma coisa que vai deixar o aprendizado chato, cinzento, cansativo, no final vai ser uma coisa frustrante. Não, você tem que ter um equilíbrio entre, claro, o Intelligible Input, sem dúvida nenhuma, você tem que ter uma entrada, você tem que ter uma exposição a material da língua, uma imersão inteligente, inteligível, né, no idioma, que você tem na medida do possível. Então, realmente, se você pudesse mudar para um país, se você puder ter um professor, aí você é milionário, contrata um professor, aí pega um falante nativo, vem morar comigo aqui, fica o dia inteiro falando comigo. Maravilha. Certamente que mal não vai fazer nenhum, vai fazer provavelmente muito bem. Mas como é que você vai pegar coisas que você não pega, porque não tem como, não existe na sua língua um paralelo com aquilo, você nunca vai entender porque aquilo é daquela maneira, principalmente está contaminada pela sua língua nativa, algo que a criança também não tem. A criança não tem uma mente já. Isso é muito real, cara. A criança tem a criança é uma folha em branco, né? A mente da criança é uma folha em branco. Ela não fez associações, ela não ligou palavra com pensamento ainda. É uma coisa super pura e neutra a cabeça de uma criança. E o adulto não é assim. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Não dá para comparar 100% a forma como uma criança aprende com a forma como um adulto aprende. Não dá. 100% não. Dá para você fazer
comparações do tipo, ok, a criança fez comprehensible input durante a vida inteira dela, né? Antes dela falar a primeira palavra dela, ela fez 2 anos de comprehensible input, a criança, o bebê. Mas então dá para você olhar para isso e dá para falar, ok, sem o comprehensible input é impossível você aprender um idioma. Agora, você falar que você vai aprender exatamente igual uma criança, não vai, porque o cérebro adulto é muito diferente. Quando você já trilha caminhos, talvez até neurologicamente falando, é um assunto que eu não domino, mas talvez por você já ter trilhado na sua cabeça aqueles caminhos onde pensamentos se associaram simbolicamente a sons específicos do seu idioma materno e a figuras também, porque quando você lê uma coisa em inglês, você está reconhecendo padrões e você está reconhecendo figuras visuais, né? E essas figuras e esses sons são símbolos que são ligados a pensamentos na sua língua materna. E isso já afeta totalmente a forma como você vai aprender outros símbolos de uma outra cultura, de um outro povo, símbolos associados a outra forma de pensar e a outra cultura, porque sempre quando você aprende uma língua, você aprende a cultura junto. É impossível aprender uma língua sem aprender a cultura, sem aprender a forma de pensar do povo que fala aquela língua. Então, então é verdade o que ele está falando. Crianças e adultos aprendem de formas diferentes, similares, parecidas, um pouco parecidas, mas não 100% iguais. Não dá pra falar isso. Não dá pra falar que é 100% igual. Funcionando um sistema operacional anterior. A criança nasce em branco, só tem aquele instinto linguístico, mas não tem uma língua específica, uma fonética específica. Você não. Se você não tiver um treinamento específico feito por um profissional para aquele idioma, para adultos, para você treinar, você vai falar a vida inteira com um sotaque pesado e com padrão gramatical e uma escolha de vocabulário que vai soar sempre mal aljambrado, sem jeito. Como aquilo é o caso do estrangeiro que mora num país faz 30 anos, mas ele veio adulto para aquele país e não pegou aula de gramática, só teve intelligible input a vida inteira. Então aí basta você pegar, né, os imigrantes. Você vai ver que os imigrantes. Agora, se a pessoa aprendeu com gramática, daí a pessoa pode realmente chegar perto e falar igual um falante nativo. Como no meu caso, eu falo inglês quase próximo de um falante nativo, porque eu tive o intelligible input que a gente tem na mídia, de inglês a vida inteira, filmes e novelas, e seriados, e música, e site da internet, essa abundância que a gente tem de inglês, e ela tive também o estudo da gramática no inglês. Uma coisa que meu curso de inglês me deu quando eu fazia curso de inglês, quando eu era criança, adolescente, eu fiz aqueles cursinhos de escola particular, e nesse cursinho também era tudo Stephen Krashen. Chegava lá, não podia falar, o professor falava, às vezes não era tão seguido assim, estritamente, mas o material era só em inglês, não tinha tradução de nada, você tinha aí uma aulinha com uma tradução, com um exercício por cima, e o que acontecia é que, na verdade, aquela tentativa de fazer uma imersão forçada, fake. Cara, tem uma coisa que a. Bom, primeiro que Steven Crash não é chegar na aula e falar só inglês, cara. Nada a ver. Mas beleza. Teve uma professora, eu reagi a ela recentemente, a Juliana de Camargo, se eu não me engano é Juliana Camargo, alguma coisinha o nome dela, do Instagram. Cara, ela fala uma coisa que eu achei tão da hora. Ela fala que você saber, olha que interessante, cara. É ultra importante você saber nomenclatura de gramática em português para você aprender inglês. Isso eu achei sensacional. O que que isso quer dizer? Ela falou, cara, para você aprender inglês, você tem que saber o que que é um verbo, o que é um artigo, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, entre outras coisas. Você tem que ter essa noção. Aí eu falei, cara, isso eu nunca ouvi ninguém na internet falando. Tirei o chapéu pra ela porque basicamente ela tá pedindo pra você aprender e ela é 100% flashcards, Anki, comprehensible input também. Apesar de eu nunca ter visto ela falando diretamente sobre o Steven Krashen, mas o método que ela defende é 100% flashcards, vocabulário, é inglês de verdade, né? É o que a gente defende aqui. Com certeza esse cara defende, eu defendo. Mairo Vergara, Vinícius Rodrigues e várias outras pessoas aí que eu conheço que defendem
comprehensible input. Mas ela foi a primeira pessoa que falou, cara, você tem que saber o que que é um artigo, o que que é um verbo, o que que é um adjetivo. E esse cara, ele tá falando sobre isso também. Para você chegar num nível muito alto de fala do idioma, você tem que refletir sobre a estrutura em um nível. Ah, eu não sei nem explicar direito, é um nível filosófico até, sabe? Saber os nomes, você tem que dar nome para as coisas. Verbo, substantivo, adjetivo, para você chegar em um nível de conseguir aperfeiçoar o idioma. Para você chegar num nível legal de, eu falo inglês, ok. Aí beleza, você consegue chegar nesse nível sem saber tanto assim, mas para você chegar no nível, como ele falou, um cara que está morando há 30 anos no Brasil ainda não fala tão bem português. Isso é verdade que ele falou. Se o cara não estuda a gramática, se ele não pega os detalhezinhos do idioma, se ele não reflete, eu acho que essa que é a palavra que eu tô falando. Você tem que refletir. E quando você reflete, você automaticamente começa a dar nome para as coisas. Sabe? Isso é um verbo, isso é um substantivo e tal. Então é uma discussão muito legal, essa que ele trouxe. E agora ele está falando de comprehensible input na aula, e acho que não é nem essa teoria, mas acho que está mais para a teoria do. Ah, eu esqueci o nome. Communicative approach. Que tem uma que é assim, né? Abordagem comunicativa. Que é basicamente você ficar falando inglês para a pessoa sem ela entender nada. Cara, nada a ver, nada a ver. Eu acho que o Steven ele nem acredita. Na verdade, eu tenho certeza que ele não acredita nisso. Porque no próprio vídeo dele, na palestra dele, ele critica essas situações. Putz, eu vou num lugar, as pessoas falam inglês comigo, eu não entendo o que eles falam, não consigo falar. Então, it's not about that, man. Dava tudo errado, ninguém entendia nada e boa parte dos alunos, na verdade, saía sem aprender inglês. Isso que acontece até hoje. E a pessoa acha que é culpa dela. A pessoa acha que não leva o jeito para aquilo. Aí dá uma liçãozinha para você, sem traduzir nada, esperando que aquilo vai entrar por osmose mística na sua cabeça. Não vai ser uma onda linguística que vai ser. Não vai. Você tem que ter um aprendizado consciente como qualquer outra coisa no mundo. Então, Steven Krashen, ele. Gostei do osmose linguística, ele falou. Osmose. Realmente, cara, como que as pessoas ficam travadas nisso? Isso eu não entendo do ser humano no Brasil hoje que quer aprender inglês. A pessoa ainda acredita que ela vai aprender, sei lá, 3.000 palavras você precisa para ficar fluente em inglês. Essas 3.000 palavras vão vir de onde, cara? A pronúncia certa vai vir de onde se você não passar 1.000 horas ouvindo inglês? As palavras que você fala, para você falar 1 minuto de inglês, você precisa de sei lá quantas palavras, centenas de palavras. De onde vai vir essas palavras se você não usar flashcards, se você não colocar essas frases no Anki, não aprender, não decorar as palavras, não entrar em contato, não se familiarizar com o idioma? Como que você vai arrumar? De onde você vai tirar essa língua, cara? Isso é revoltante. É, mas enfim, muita gente não reflete sobre isso. Eu já falei, as pessoas não têm ideia da quantidade de palavras que existem em um idioma, a quantidade de palavras que você precisa saber para falar minimamente bem o idioma, e a quantidade de horas, centenas de horas de escuta de inglês que você precisa fazer para você se acostumar com um nativo falando uma frase simples, sabe? Você precisa ouvir muito inglês, centenas de horas de inglês para você começar a entender inglês. E é a partir da compreensão que você depois, é a partir da compreensão que depois você começa a melhorar a sua capacidade de falar. Você começa a falar depois de entender. Esse é o caminho, sabe? Mas as pessoas, eu acho que quando elas começam a estudar inglês, elas acham que. Eu acho que na cabeça delas é tipo assim, cara, eu acho que eu vou aprender. Existem umas 150 palavras que eu vou aprender e depois algumas pessoas pensam assim. Eu acho de verdade isso. Tem umas 150 palavras no idioma para eu aprender e eu vou aprender. O professor vai me falar quais são essas palavras, eu vou aprender e eu vou falar. E, tipo, cara, são milhares de palavras, são milhares de combinações diferentes dessas palavras e são
milhares de sons que representam essas palavras e milhares de combinações de sons diferentes que montam permutas diferentes e que você tem que se acostumar com tudo isso. Então, se você não passou 2.000 horas ouvindo inglês, é impossível você ser fluente. Pronto. Esse é um statement que eu estou fazendo aqui. Se você não passou 2.000 horas ouvindo inglês, você não é fluente em inglês. Ponto final. E ouvindo inglês, procurando entender. Comprehensible input. Continuando. Fez algumas coisas importantes por trazer essa parte prática à tona, mas isso é exagerado e feito de maneira mal feita por boa parte do sistema de ensino. Boa parte do material é erroneamente desprovido de tradução, desprovido de explicação. E como eu falei, você não explicar a gramática é como você entrar numa autoescola e alguém não te explicar a gramática do carro. Qual é a gramática do carro? Você precisa girar a ignição antes, você precisa ver se o câmbio não está no ponto morto, se está engatado, senão o carro vai engasgar e ir para frente e morrer. Você precisa saber o que é uma embreagem, se apertar a embreagem para mudar de câmbio, mudar de marcha. Para engatar a marcha ré, você precisa puxar para cima e colocar na posição que o carro muda. O velocímetro é aqui, o freio é aqui, você precisa ver, né, a ventilação, você precisa ver o limpador de para-brisa, o retrovisor, precisa olhar, ver para você fazer a conversão para lá, conversão para cá, proibida, conversão para lá. Precisa decorar um monte de sinal de trânsito. Se você entra na autoescola e te dão toda essa gramática automobilística, por que você entra numa escola de idiomas e não te dão essa gramática? Que lógica é essa? Né? Ou entrar numa aula de computação e alguém não te fala nada sobre menus, sobre instalação, sobre o que é um programa operacional, o que é um reboot, o que é uma formatação. Pegar só na prática, sem nenhuma gramática computacional. Né? Então o que acontece? Por que as pessoas têm esse trauma de gramática? Né? A aula de gramática, eu, Maurício Carvalho, assim, cheguei a tirar 0 em prova de análise sintática de português na escola, lá na oitava série, na sétima série, quando apareceu. Eu já gostava um pouco de línguas, mas eu não entendia nada de gramática. Assim, o ensino dessa análise sintática, gramática de português, era asqueroso na aula. Quando eu comecei a estudar alemão por mim mesmo, depois comecei também a estudar por mim mesmo inglês, que eu já estudava na prática, nos cursos esses cursinhos aí, vagabundos, né? Quando eu comecei a estudar o alemão, como o alemão tem declinação, você precisa saber o que é sujeito e objeto, eu comecei a entender. E eu vi que lá no segundo colegial, no terceiro colegial, eu tirava só 10. Nas provas de análise sintática eu comecei a entender, só que eu entendi por mim mesmo aquela lógica, né? Eu não sei como eles conseguem explicar as coisas tão mal na escola, realmente é uma arte, assim, que precisa ser estudada, como eles conseguem fracassar numa coisa tecnicamente simples, que pode ser explicada de maneira simples, como eu recebo aqui no canal. Tem cara que, eu fiz 2 anos de linguística na faculdade de letras, tinha lá linguística, toda essa coisa, e em dois vídeos do teu canal eu aprendi mais do que eu aprendi em 2 anos de linguística na faculdade, sobre pelo menos um determinado assunto. Infelizmente é assim, todo mundo deve saber aqui. Eu não sei por que o sistema educacional padrão tende a destruir tanto as coisas. Né? Então essa gramaticofobia é justamente um dos principais elementos, e o Stephen Krashen sim é responsável por isso. Ele é parcialmente responsável por isso, embora ele não fale que a gramática não deve ser ensinada. Cara, ainda bem que o Stephen Krashen ajudou a destruir a gramática, cara. Ainda bem. Tipo, gramática é importante, como ele falou. Você entra num carro, tem que saber como funcionam as coisas, né? Senão você vai ficar muito perdido. Só que o foco em gramática não devia ser. Gramática é importante, só que ela é 5% de tudo que você precisa, ou menos. 3%. E aí as pessoas pegam, as escolas de idioma pegam, colocam isso como se fosse 100% de tudo que você precisa. Você fica 4 anos estudando gramática e você não fica fluente. Isso é um problema. Agora, é assim mesmo, cara. Às vezes as correntes acontecem isso. Isso acontece em todas as áreas da vida. Eu já percebi que na política acontece isso, na moda acontece isso, na economia acontece isso. Existe uma ideia, a teoria da mola, eu já ouvi em algum lugar alguém falando disso. Existe uma ideia que é a ideia X, que, por exemplo, é a gramática, o aprendizado com gramática. E aí, para você combater essa ideia, você tem que vir com um polo completamente oposto a essa ideia. E por que que só isso funciona? Porque na teoria da mola é como se a gramática fosse a mola e aí ela está sendo comprimida, 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 comprimida. E aí quando ela estoura, não, é mais ou menos isso, mas enfim, quando ela estoura, quando essa mola solta, ela vai para o extremo oposto. É mais ou menos isso. Eu não expliquei direito exatamente essa teoria da mola, mas o ponto é que acho que até a teoria linguística fez esse movimento de gramática, você precisa entender como funciona o idioma, e aí depois estourou por outro lado, que é odiamos gramática, tire a gramática daqui, que eu acho que nem saiu totalmente.
Mas tirem a gramática da minha frente. E aí eu acho que o meio termo talvez seja. Não meio termo, né? Não meio termo. Entre a radicalidade de Stephen Krashen e a tradicionalidade das escolas de idioma, eu prefiro muito mais a radicalidade do Stephen, é, mas na verdade, cara, eu sou 100% Stephen Krashen, porque ele não defende você não estudar gramática, apesar dele nunca ter falado sobre gramática, mas é, dá pra juntar as duas coisas. Dá pra juntar as duas coisas. Você consegue estudar com comprehensible input, aprender rapidinho uma gramática e depois voltar pro comprehensible input. Você realmente estudar o método dele, ele falar que a gramática tem seu lugar. O problema é que a gente tem essa Oi? tendência. E o Stephen Krashen, sim, é responsável por isso. Ele é parcialmente responsável por isso. Embora ele não fale que a gramática não deve ser ensinada, se você realmente estudar o método dele, ele fala que a gramática tem seu lugar. O problema é que a gente tem essa trauma da gramática justamente por causa da gramática extremamente mal ensinada, totalmente errada na escola, que acaba fazendo com que a gente tenha trauma e começa a tremer e suar frio quando alguém fala que vai ter gramática, o que é sujeito, o que é objeto, o que é posição, conjunção. Não, que horror. Seria como você tremer e suar frio porque alguém vai falar de embreagem, de mudar de mudar de marcha, de conversão à direita, é proibido para lá, é proibido virar, velocidade máxima, é proibido estacionar. Qual é o problema que você tem em estudar gramática automobilística? Não tem problema nenhum, porque aquilo é ensinado de uma maneira. Agora, a língua é diferente, em todos os níveis, porque a língua é uma coisa que a gente aprende quando a gente é muito criança, a gente não tem consciência das regras que operam na língua. Então, muitos falantes nativos, e mesmo os professores que são falantes nativos, acabam desenvolvendo alucinações gramaticais. Muitos alunos de inglês que eu pegava vinham com uma base. Os alunos de alemão vinham do zero. Alemão, russo, sueco, o pessoal vinha zerado, então pelo menos não tinha nada errado que eu tinha aprendido. Isso era uma grande vantagem. Os alunos de inglês que eu pegava quando dava aula, eles vinham cheios de bosta na cabeça. Tinha aluno que achava que a diferença entre among e between é que among é entre várias coisas, mais de duas coisas, ou seja, 3, 4, 5 coisas a mais, e between é entre, mas é só entre duas coisas. Daí, só que quando eu falo, por exemplo, a fronteira entre o Brasil, Argentina e Uruguai, eu falo the border between Brazil, Argentina and Uruguay. The between, são três coisas. Se eu falar a fronteira entre 50 países, mesmo que eu não mencione cada país, é the border between 50 countries. Ou a guerra entre 200 países. The war between 200 countries. Não among. Nunca vai falar que among, essa não é a regra. A regra aqui, na verdade, among é em meio a. Cara, eu vou até além. Eu acho que essas regras elas são importantes e não tem problema você aprender que between é só entre dois e depois você descobrir que between significa entre, mas pode ser mais do que dois. Cara, no momento que a pessoa quer aprender, ó, é muito profundo o que eu vou falar agora. É a pérola desse React. Talvez. Não, é o crème de la crème, como fala, desse React. É um dos momentos melhores do React. A pessoa que quer aprender a gramática, quando ela faz essa pergunta, qual que é a diferença entre between e among? Ela está querendo paz, cara. Ela quer ter paz no coração dela. Meu Deus, tem duas palavras que significam entre. O que que eu faço agora? Me dá uma explicação, qualquer uma, não importa se é verdade ou mentira. E quando você dá aquela explicação, a pessoa fica em paz, ela entende e ela continua se expondo ao idioma e continua colocando o comprehensible input na cabeça dela. De modo que ela futuramente nem vai lembrar dessa explicação de between e among, talvez. E ela vai usar certo. Ela vai usar de maneira correta. E, e tá tudo certo. E talvez ela erre também, e mais pra frente ela vai descobrir que estava errado. É, mas o meu ponto é, a pessoa que quer saber por quê, ela quer saber os porquês, ela quer só ter paz, porque é agoniante para ela não saber a diferença entre uma coisa e outra. E quando ela sabe a diferença, mesmo que seja falsa, ela gosta de acreditar nessa ilusão, nessa mentira. E acreditar nessa mentira, que pode ser mentira ou verdade, acreditar nessa informação faz ela continuar ouvindo inglês. O mais importante é você continuar. Não importa o que você esteja acreditando e não importa o que esteja te movendo a ouvir inglês e ler inglês. Se você ouvir inglês e ler inglês, uma hora você vai aprender. Entende? Esse que é o ponto. Então, por isso que assista coisas que você gosta, troca o método. Para muita gente, pô, eu vou para uma escola de idioma agora, não aguento mais o meu professor.
vou para uma escola de idioma. Não aguento mais estudar sozinho, não aguento mais assistir série, não aguento mais isso, aquilo. E a escola de idioma pode ser o caminho, porque o que você precisa é continuar com motivação de se expor ao idioma, cara. Entendeu? Só isso. Esse é o próximo passo. É isso que você precisa fazer. Esse é o próximo, a próxima coisa que você tem que fazer, sabe? Elementos indistintos. Então, na verdade, Among não vai ser usado para várias coisas, vai ser usado, na verdade, para um plural que determina vários elementos de uma única categoria. I am among friends. Eu estou entre amigos. Você está entre vários elementos, mas todos são amigos. Né? Agora, eu estou entre um inimigo e um amigo. I am between an enemy and a friend. Então, na verdade, eles vêm com a regra errada. As pessoas ensinam as regras erradas. É por isso que dá errado. E a pessoa acha que é culpa dela. Porque as regras não funcionam e a pessoa acha que ele não está conseguindo operar na língua porque ele que não tem um talento mágico para aprender línguas. Eu nunca vi uma pessoa falando que não tem talento para aprender a dirigir. A pessoa vai na autoescola e, mesmo fora da autoescola, você aprende a dirigir. Eu aprendi uma cidade. Uma cidade. Nossa, os memes aqui que que ele tá colocando tão incríveis, né, cara? Tá muito bom isso daqui, bem tiozão, né, digamos assim, mas tá engraçado. E é verdade esse meme. Essa ironia que eu gostei da ironia que ele fez aqui. Quanto mais você, quanto mais bonito é o ambiente, mais você aprende inglês, mais você aprende a língua gente. Boa. Você muda pra uma cidade, já viu alguém fracassar no aprendizado de uma cidade, como eu digo em vários vídeos? Já foi se mudar pra uma cidade nova e depois de 2 anos ali você não conseguiu aprender onde é o centro, onde é o shopping, onde é a avenida principal, onde é a rodoviária, onde é a prefeitura, que o ônibus pegar. Não sei se. Eu nunca vi uma pessoa reclamando que nunca não consegue aprender cidades. Porque aquilo você faz de maneira descontraída, de maneira lógica. Você vai pegar o mapa da cidade, né, ou vai andando pela cidade e começa a aprender. Então você não sabe que está aprendendo alguma coisa, então você faz aquilo de maneira descontraída. Mas sem gramática não dá, porque uma língua é feita de gramática e é feita de vocabulário. Você tem que aprender os dois. Você não vai deduzir a gramática, não tem como você deduzir a gramática de uma língua. Meramente o input. Ótima questão. Não tem como deduzir a gramática de uma língua. Ah, eu concordo, eu não vou ficar enchendo o saco. Eu concordo com ele. É impossível deduzir a gramática de uma língua. Só de ficar olhando ali para aquela estrutura, você não vai saber. Putz, isso é muito real que ele falou agora. Vamos supor, o did do inglês é utilizado para fazer perguntas no passado. Palavra auxiliar de perguntas no passado. Como quando você fala Did you like the game ou Did you like the movie? Você está perguntando, você gostou no passado, do filme? Ou você gostou do jogo? Não dá, eu acho que não dá pra você deduzir, é isso. Deduzir que o did está colocando a frase no passado e não no presente. Não dá pra deduzir, cara. Ou até dá, mas é tão irrelevante e demoraria tanto tempo pra você fazer essa dedução sem ninguém te falar que o did é passado e o do é presente, por exemplo, perguntando presente. Demoraria tanto tempo que é inútil. Refletir sobre isso é inútil, sabe? Tipo, só aprenda, cara. Legal, gostei dessa frase dele. Gramática, não dá pra aprender gramática por dedução. É impossível deduzir gramática. Alguém que tem que chegar e falar pra você. Você tem que aprender de alguma forma a regra. Necessário para fazer você até entender aquela língua, mas na hora de você falar vai ficar tudo errado, que nem um imigrante que vem pro Brasil. Então é isso que eu acho. O Stephen Krashen, ele mais atrapalhou do que ajudou no aprendizado de idiomas. Eu acho que os cursos de idiomas. Ah, pelo amor de Deus, cara. Stephen Krashen é o rei. Stephen Krashen é o rei do aprendizado de idiomas. Se não fosse Stephen Krashen, eu não estaria falando inglês. Eu não teria feito curso de letras. Eu não teria 8 anos. Em agosto vai fazer 8 anos que eu dou aula de inglês. Por conta de Stephen Krashen. Pelo amor de Deus, cara. Que falta de respeito, né? Você falar de Stephen Krashen desse jeito. Stephen Krashen mais atrapalhou do que ajudou. Pelo amor de Deus, cara. Não, nada a ver. Continuando. Pioraram bastante nos últimos 30, 40 anos. Desde 77, quando ele publicou essa tese. A partir dos anos 80, ele começou a ficar muito popular. Nos anos 90, se tornou praticamente um mantra das escolas de idiomas no mundo inteiro. Até livros como a série Teach Yourself. Eu vou fazer uma revisão de livros aqui. Uma crítica dos livros de ensino de idiomas aqui no canal. Até mesmo a série Teach Yourself, que é uma das poucas séries que davam assim, informação sobre as línguas do mundo, eram bons. Os livros eram bons até os anos 80. A partir dos anos 90 especialmente quando começou essa série, Teach Yourself, com um negócio branco, amarelinho embaixo, virou meramente liçãozinha. Virou liçãozinha, sem sistematicidade nenhuma, explicações jogadas ali e aqui. O que? Teach Poucas séries Yourself? que davam de ensino. Até livros como a série Teach Yourself. Eu vou fazer uma revisão de livros aqui. Uma crítica dos livros de ensino de idiomas aqui no canal.
até mesmo a série Teach Yourself, que é uma das poucas séries que davam assim informação sobre as línguas do mundo, eram bons, os livros eram bons até os anos 80. A partir dos anos 90 começou, quando começou essa, especialmente quando começou essa série Teach Yourself, com um negócio branco e amarelinho embaixo, virou meramente liçãozinha, virou liçãozinha, sem sistematicidade nenhuma, explicações jogadas ali e aqui, vocabulário jogado aqui e ali, de maneira bastante aleatória e frustrante. Então, realmente, a série Teach Yourself, infelizmente, era a única maneira que a gente tinha de aprender línguas uns anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás, e já era bem ruim, né? E é isso que eu preciso, eu pretendo, na verdade, consertar aqui no meu canal através dos cursos que eu vou dar. Fazer uma harmonia entre o mundo da regra, das teorias e da prática, e colocar o vocabulário, que o Stephen Krashen nem fala do vocabulário. O método dele simplesmente não fala como você aborda o vocabulário. Simplesmente espera, fica sentado, espera que o vocabulário fica passando pelo ouvido, uma hora em que ordem? O Vocabulário é como eu já disse, importante mesmo. 95% do problema de aprender o idioma. O vocabulário O é em quê? que ordem? O vocabulário como eu já disse, 95% do problema de aprender. Cara, eu falava que vocabulário é 60%, hein? Ele aumentou, é 95% vocabulário, ele falou. Cara, vocabulário é muito importante. Cara, vocabulário é muito importante, cara. Se você souber palavras, você resolveu o seu problema praticamente. O idioma. O vocabulário é praticamente tudo. Você tem que ter vocabulário. Como é que você aprende vocabulário? Cara, posso falar? Gostei muito desse cara. Ele entende muito de. Deixa eu ver o meme que ele colocou aqui, cara. Brasil, que eu tava querendo ler o meme e ouvir ele falando ao mesmo tempo. Brasil, o país onde tem uma escolinha de inglês e em cada esquina, colocou errado, e ninguém fala inglês. Putz, é verdade, cara. Nossa, esse foi o melhor meme que ele fez. Porque o Brasil acho que eu ouvi um dado recentemente de que o Brasil é o país onde mais se tem escolas de idiomas, o país que mais tem escola de idiomas, e é o país que 4% da população é fluente em inglês, cara. Isso é uma loucura. Não faz sentido nenhum isso. Quer dizer, faz até sentido, sim. O Brasil é uma ilha, né? Uma ilha continental. Quem falou isso foi uma atriz, eu acho que foi a Fernanda Torres, não lembro. Ela falou que o Brasil é uma ilha continental. E faz sentido, porque o meu amigo Nick, ucraniano, eu já gravei aqui com ele. Se você quiser assistir no canal, você pode ver. Eu já gravei vídeos com ele. E ele nasceu na Ucrânia. E, cara, ele viaja durante a vida dele, sabe? E tem intercâmbio de pessoas da Europa lá falando inglês, falando outros idiomas, entendeu? E então eu acredito muito que na Europa seja mais fácil de você aprender outros idiomas do que na América. E eu vou até colocar uma coisa que eu pensei agora. Não só na América do Sul, mas na América do Norte também. Os Estados Unidos também, digamos que seja uma ilha continental, porque é um país gigantesco do tamanho de um continente em que só se fala inglês, sabe? Brasil só se fala português, é uma ilha enorme onde só se fala português. A gente ainda tem o intercâmbio dos hispanohablantes aqui, mas o inglês não, cara, não tem intercâmbio. Aliás, tem no México ali no sul do país, mas inclusive muitas pessoas do sul dos Estados Unidos falam espanhol. Mas é isso, eu acho que na Europa as pessoas falam mais. Porque eu tô falando isso porque a Alemanha, se eu não me engano, é o país onde mais se fala, o país mais bilíngue do mundo, onde as pessoas falam, onde a maior parte da população fala inglês, onde não é a língua oficial do país, é na Alemanha. Se eu não me engano, é 51%, 52% da população que fala inglês. E eu acredito que seja por intercâmbio, sabe? Por ter contato com outras pessoas de outros países da Europa. E consumo de conteúdo também, entendeu? O meu amigo Nick, que é da Ucrânia, ele tem amigo americano, entendeu? E ele tem 21 anos agora. Então eu não perguntei pra ele, mas talvez ele tenha crescido na adolescência dele com um amigo americano que tá lá na Ucrânia, ou então um amigo inglês, ele morou na Inglaterra, ele tem um vô que mora na Inglaterra. Então, o input, comprehensible input para essas pessoas europeias é muito diferente. Acontece com muito mais frequência do que pra gente, sabe? É, Então, então é isso. Eu acho que a gente se expõe menos ao inglês. Se expõe muito menos ao inglês. Eu não tenho nenhum amigo americano. O Nick, ucraniano, tem amigos americanos.
Porque tem americanos na Ucrânia, entendeu? Talvez não tenha muitos americanos no Brasil, não sei, mas essa que é a minha tese. E talvez por isso também que o Brasil. É lógico que as escolas de idioma são péssimas, são horríveis. O método é horrível, é podre, mas ao mesmo tempo tem essa questão de da gente ser meio isolado, sabe, do mundo, isolado de outras culturas, de outras formas de pensar. Enfim, é isso por hoje. See you in the next video. Bye.